Senhor nosso Deus e Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, nesta sexta-feira, neste dia 13 de setembro de 2019, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Suas mãos como oferta viva no seu altar, para, em nome do Senhor Jesus, praticarmos o ide por todo o mundo e pregarmos o seu evangelho a toda criatura, na certeza de que o Senhor estará confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram, amém, com os sinais que se seguirem, amém, conforme o Senhor nos diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. E nos versículos 19, no versículo 19 e 20, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E hoje, nesta prática do ID, nós estamos mais uma vez formando o corpo de Cristo espiritual, com o Senhor Jesus sendo cabeça e nós, membros do corpo de Cristo, usando a sua palavra escrita no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora o momento é este, é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor já nos mostrou que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós que somos o seu templo, a sua morada, a sua casa, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, ou seja, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E no momento em que nós estamos subjugando a nossa carne ao nosso espírito, o nosso espírito domina a nossa carne, o nosso espírito se anela ao Espírito Santo de Deus, e aí advém as revelações, a vivificação da letra pelo Espírito Santo de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E o Novo Testamento é a palavra de Deus revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus às nossas mentes, aos nossos corações. Aí nós formamos o corpo de Cristo espiritual, em amor à plenitude dos gentios que tem que entrar, em amor à igreja perseguida, em amor ao povo brasileiro, à nação brasileira, à nação de Israel, ao povo de Israel, ao povo judeu, em amor a todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, naqueles 6 continentes, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual. E hoje, nesta batalha espiritual a ser travada, nesta sexta-feira, neste dia 13 de setembro de 2019, nós lançamos mãos de uma palavra escrita em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 em diante. As obras da carne e o fruto do Espírito. O Espírito é um e o fruto é um, subdividido em 9 itens e 9 subquesitos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, não cumprireis o desejo desenfreado da carne. Se nós andarmos em espírito,
o nosso espírito subjugando a nossa carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Portanto, o nosso espírito ele tem que subjugar a nossa carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. A lascívia é a propensão para a sensualidade exagerada, é a inclinação para os prazeres do sexo, é um despudor. Portanto, vejamos, mas as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ou seja, contenda de palavras, disputa, polêmica, discussão, briga, insistência, emulação. A emulação é a competição justa, mas o cristão não tem que competir. É uma disputa, é uma concorrência de maneiras honestas, mas nós não temos que disputar com ninguém, nós não temos que concorrer com ninguém. O nosso Deus, o Espírito Santo, é Ele que distribui os dons, é Ele que nos traz a direção para que nós não andemos em contendas, em emulações, portanto, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensão. A dissensão é uma divergência de opinião, falta de entendimento, disputa, litígio, desavença, heresias. E a pessoa herege é quando alguém é contrário às mensagens ensinadas por Jesus. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com os seus desejos desenfreados. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, ou seja, de vaidade exagerada. A pessoa que se vangloria é a pessoa que se orgulha em demasia das suas próprias qualidades ou aptidões pessoais, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Portanto, a nossa batalha espiritual neste dia é o nosso espírito subjugando a nossa carne. Portanto, nós mais uma vez convidamos a amada Igreja de Cristo a orar conosco, juntar-se a nós nesta oração, não importando a religião, nós vamos unir a nossa fé. Portanto, juntem-se a nós, mentalize, pense naquela pessoa que você quer liberta, e verdadeira, e certamente a libertação chegará até ela, porque é tudo espiritual. As nossas palavras têm poder, conforme nós já vimos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Portanto, vamos colocar a nossa fé em ação, vamos unir a nossa fé, pois assim estaremos formando o corpo de Cristo espiritual. Não importa onde você esteja neste momento, para nós não há fronteiras, não há barreiras, nada pode impedir o agir de Deus por meio das nossas bocas, por meio da nossa fé, através das palavras que saem das nossas bocas, pois estamos determinando em nome de Jesus, e nós hoje é que damos voz à palavra de Deus no mundo espiritual, conforme nós já vimos no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E também está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E nós devemos proferir, emitir sempre palavras
positivas, sempre palavras, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Portanto, agora, em nome de Jesus, nós damos ordem a todos os demônios, às suas falanges, que atuam nas vidas das pessoas. Nós dizemos que nós os conhecemos pelo nome e que é com vocês que nós estamos falando em nome de Jesus, ordenando que saiam em nome de Jesus, ordenando, pois está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, vocês, demônios dos vícios, das prostituições, demônios das enfermidades, demônio da sensualidade, demônio do cemitério, demônio que coloca enfermidades e em muitos casos não se descobre as curas, demônios das doenças sexualmente transmissíveis, demônios das doenças venéreas, da convulsão, demônio do enfraquecimento mental, demônio do suicídio, demônio do reumatismo, demônio causador das doenças de gota, da corcunda, demônio causador dos problemas respiratórios, demônio causador da imundícia, demônio causador dos problemas financeiros, demônio da preguiça, demônio da desistência, demônio causador dos acidentes, demônio causador da cegueira espiritual, demônio das confusões no lar, demônio da violência sexual, demônio devorador, demônio migrador, demônio cortador, demônio devastador, demônios que agem na área financeira, todos os demônios e suas falanges, vocês têm que sair em nome de Jesus, pois esse nome tem poder e esse marido, essa mulher, esta pessoa, essa esposa, esta mãe, este filho, esta filha, este sogro, esta sogra, este avô, esta avó, esse empregado, este patrão, esta pessoa que está no leito de hospital, nesse presídio, nessa casa de recuperação de menores, nas ruas, nas drogas, no crack, na mendicância, na criminalidade, no tráfico, nas milícias, na cleptomania, nos vícios, nas prostituições, no suborno, recebendo, pagando propina, na mentira, no engano, na depressão, na síndrome do pânico, na pedofilia, no desemprego, todo mal dessas vidas, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, de Jesus, do alto da cabeça às plantas dos pés, e sai, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, vos damos graças, Pai, por sermos mais do que vencedores nesta batalha espiritual. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus.